Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, muitas notícias do Vascão hoje, hein? Vamos trazer aqui informações a respeito de quem será esse atacante misterioso que o Vasco está fechado. Jogador sul-americano, bem badalado, jogador aí que seria um craque e que chegaria para ser titular do Vasco. Já estaria acertado com o nosso clube. Vamos trazer aqui alguns jogadores que podem fechar com o Vasco. Também vamos falar aqui da situação envolvendo o Escudeiro, né? Aquele mesmo que passou pelo Vasco. O Vasco aí podendo ficar impossibilitado de registrar novos jogadores aí. E as contratações podem melar. Vamos falar tudo isso e muito mais agora para vocês no nosso vídeo. Mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Dívida do Vasco com presente de Natal, o Escudeiro, né, jogador contratado lá no final de 2016 pelo Eurico Miranda, gera um conflito entre o tribunal da CBF e a Justiça e trava o clube no momento. De acordo com o jornalista Rodrigo Matos, o Vasco tem que pagar a dívida referente ao bloqueio de contratações, mas não pode efetuar o pagamento ainda por conta que é necessário respeitar a ordem do juiz, que tem que entrar numa fila para pagamento por meio de 20% da receita. O Vasco tem somente mais 12 dias para contratar e aparentemente não pode registrar jogadores por conta da indecisão da justiça, cara. Isso aí emperra as contratações que o Vasco fez, né? O Vasco contratou jogadores, mas eles não poderão jogar no início da Série B se tiver travado aí o registro do Vasco, né? E infelizmente, devido a essa dívida aí que o Vasco tem com o agente do Escudeiro, nem é com o jogador, é com a gente que trouxe ele pro Vasco. O Vasco vai ter que desembolsar essa grana. A princípio, o nosso clube já tem o dinheiro em mãos, mas devido aí a estar numa fila de espera, vai demorar para conseguir resolver essa situação, e o que pode inviabilizar contratações. A diretoria do Vasco, obviamente, sabe desse assunto, mas continua contratando. Contratou recentemente aí o Carlos de Pena, né, jogador uruguaio, e também outros jogadores. O jogador Eric, que está vindo do Ipiranga também. Outros jogadores, Zé Vitor, que está vindo do Marcelo Dias. O Gabriel Dias também, que veio do Cruzeiro, lateral direito. Entre outros nomes que o Vasco segue aí no mercado monitorando. E com certeza deve resolver essa situação aí o mais rápido possível. O Vasco deve fazer um jogo-treino nesse final de semana em São Januário sem presença de público. Após a eliminação aí do Campeonato Carioca para o Flamengo na semifinal, o Vasco está em um longo período aí sem atuar dentro de campo, né? Os jogadores somente vêm treinando e o Vasco marca esse jogo-treino contra o Olaria, que deverá ser nesse próximo final de semana, já que a estreia do Vasco na Série B será no próximo dia 8 de abril contra o Vila Nova. Inclusive existe a possibilidade do Josh Wander aí, um dos donos da 777 Partners, está presente na estreia do Vasco aí na Série B, e outros membros também devem desembarcar no Rio de Janeiro, inclusive aí os scouts que estão analisando o mercado para o Vasco, né? Bom, pessoal, agora vamos falar da situação envolvendo reforço, né? Diariamente aí tem nomes especulados do Vasco. Eu sei que você não aguenta mais ouvir tanta especulação aqui no meu canal, né? Mas é o que temos de notícias, né, cara? Infelizmente, o Vasco não está jogando, a gente não tem outro tipo de informação, somente que o Vasco está atrás de reforço para tentar trazer jogadores aí para reforçar a equipe para a temporada, ainda mais vindo aí reforço de peso, podendo vir jogadores de peso, aí que inflama bastante as novidades, que inflama bastante aí o mercado. O empresário do atacante Carlos Palacios do Internacional teria desmentido qualquer tipo de negociação do jogador com o Vasco. O atacante de 21 anos, que vem sendo pouco aproveitado no Internacional, vem sendo aí especulado no Vasco, mas como disse o empresário, não existe absolutamente nada até o momento. O lateral Fabrício Angileri do River Plate teria pedido cerca de R$1 milhão de salário para haver negócio aí e fechar com o Vasco. O Vasco parece que tinha um interesse na contratação desse jogador e que precisaria de uma redução drástica para fechar com esse atleta, fato que não irá acontecer, né? O Vasco não tem a mínima condição de pagar R$1 milhão de salários aí para nenhum jogador do mundo, né, cara? Sem a 777 Partners, isso fica totalmente inviabilizado no Vasco hoje. Novela Benjamin Royes também segue, né? O jogador vem sendo aí oferecido ao Vasco todos os dias.
O Vasco ainda não fechou essa contratação. O que o Vasco parece que pretende fazer é oferecer um pré-contrato ao atleta para ele vir para o nosso clube a partir de julho, né? O Vasco não irá contratar ele agora, devido aí o River Plate querer uma compensação financeira para liberar o atleta. O Vasco teria que dar dinheiro para o jogador, para o agente dele, seu empresário e também o River Plate. O Vasco não vai fazer isso e vai talvez esperar e aguardar terminar o contrato dele, que se encerra em junho com o clube argentino, para ele, quem sabe, ser novo reforço do Vasco, atacante de 21 anos. Bom, pessoal, e ontem surgiu uma grande notícia aí no final do dia, né? Já era bem tarde quando saiu essa informação, que o Vasco está fechado com um atacante de peso, um jogador que atua pelos lados do campo. As informações que chegam aí do jornalista Flávio Dias é que seria um atacante aí que atua pela ponta direita, que também atua em uma seleção sul-americana. Ainda não teve o nome vazado, mas o torcedor vascaíno já começa a especular vários nomes, né? Se fala bastante que pode ser o James Rodrigues da Colômbia, que não vai para a Copa do Mundo. O jogador inclusive atua também como ponta direita. O Alex Sanches do Chile, né? Um jogador que está muito em baixa lá no futebol europeu, está na reserva da Inter de Milão desde que deixou o Arsenal. O futebol dele vem a declínio total. Ele está muito mal, assim como foi na seleção chilena, que sequer também foi para a Copa do Mundo. E também surgem outros nomes, né? O Marcelo Moreno, só que o Marcelo Moreno não é ponta direita, ele é centroavante, né? O torcedor vascaíno acha que pode ser o Marcelo Moreno, porque o Vasco não tem condições de contratar um jogador tão pesado assim como o Alex Sanches e também o James Rodrigues. O torcedor sonha com esses jogadores, mas pode ser que venha um jogador boliviano, um jogador venezuelano, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Marcelo Moreno está totalmente descartado, até porque ele não é ponta e também acabou de sair do Cruzeiro e fechar com o Cerro Porteño do Paraguai. Esse nome está totalmente descartado. Se tem algum vascaíno que acredita que pode ser esse jogador, eu arriscaria aqui alguns nomes, entre eles o Delis Gonzalez, que está no Olímpia do Paraguai, é jogador camisa 10 da seleção do Paraguai, já atuou aqui no futebol brasileiro com a camisa do Santos, joga pelas pontas, é um jogador interessante, inclusive ele jogou contra o Fluminense e eliminou o Fluminense, aí o Olímpia eliminou o Fluminense da Libertadores. O Olímpia que tem uma das camisas mais lindas do mundo, né, cara? Maravilha, bem aqui, cara, lembra muito a camisa do Vasco e ainda é da Nike. Meu amigo, essa camisa é show de bola, quando lançou eu já fiquei doido pra comprar. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu sou colecionador de camisa e essa camisa é sensacional. E o Delis Gonzalez é um dos principais jogadores da seleção paraguaia e também do Olímpia, pode ser um nome muito interessante para que, quem sabe, seja contratado. Talvez não seria um jogador tão caro assim, que caberia no bolso do Vasco. Também o Vasco vai ter que dar uma compensação financeira ao clube que detém os direitos do jogador. Claro, a gente espera algo grande, né? A gente espera alguém maior do que o Delis Gonzalez, mas eu não duvido que seja esse tipo de jogador, ou talvez algum jogador colombiano que foi convocado 1 ou 2 vezes para a seleção da Colômbia, ou até mesmo outro jogador, né? Mas até o momento a gente não tem a mínima certeza de quem será esse jogador, somente especulações do nome, né? Fato é de que parece que está fechado sim com um atacante de peso e a gente pode ter novidades em breve. Mas antes de tudo isso, tem que resolver a questão do escudeiro lá que a gente falou no início do vídeo, para o Vasco poder registrar jogadores normalmente e contratar aí alguns reforços interessantes para ajudar o Vasco na Série B. Deixa aí nos comentários qual jogador você acha que vai ser aí contratado, quem é esse jogador misterioso que o Vasco fechou aí para a sequência da temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.